Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Para este dia de hoje, eu pensei em conversar com vocês sobre os artigos, tá? E aí, nós vamos então para a nossa página 54 da apostila 2. Então, página 54 da apostila 2, nós vamos para o nosso último módulo dentro dessa apostila. Neste último módulo, nós vamos conversar sobre duas classes gramaticais muito importantes, que são os artigos e os numerais. Então, nós já começamos a conversar nas nossas aulas de gramática, inicialmente sobre estrutura e formação das palavras. Depois de estrutura e formação das palavras, nós dialogamos sobre os substantivos. Depois, nós dialogamos sobre os adjetivos. E agora nós dialogaremos sobre os artigos e em um encontro posterior sobre os numerais. Lembra que nas nossas aulas, ainda presenciais, eu falei para vocês que a língua portuguesa tem 10 classes gramaticais? Então, nós temos a classe gramatical dessas 10, as principais, os substantivos e os verbos. E aí, lembra que eu falei que existem classes gramaticais que dialogam com o verbo e classes gramaticais que dialogam com o substantivo. O que dialoga mesmo com o substantivo? Adjetivo, numeral, artigo e pronome. Dessas 4 classes gramaticais que dialogam com o substantivo, ao final da apostila 2 vocês já saberão 3. Só ficará faltando uma, que são os pronomes, que nós veremos em próximas apostilas, em próximos estudos. Então, a partir dessa breve recapitulação do que a gente já veio fazendo até este momento, eu convido vocês a acompanharem algumas explicações lá da página 54 da nossa apostila 2, que eu vou dialogar brevemente com vocês, vou dar orientação para vocês ainda fazerem alguns estudos importantes, que em nossa conferência de segunda-feira, no dia 31 de agosto, eu continuarei a expor e a explicar. Tudo bem? Então vamos lá. No início da página 54, nós vamos ter assim: que o artigo é uma categoria gramatical e não lexical. Então, já anota essa informação muito importante, que a gente categoriza o artigo de uma maneira gramatical e não de uma maneira lexical. Aí lembra das nossas aulas anteriores o que é uma categoria gramatical e uma categoria lexical. Isso quer dizer que não tem significação no mundo extralinguístico e que só assume significação dentro do idioma, mas sua função é importantíssima. Como assim, professor? Daqui a pouquinho, por aquilo que eu vou construir com vocês, vocês vão ver que os artigos, eles se classificam em definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. E aí, assim, o que significa que ele não tem essa significação no mundo extralinguístico e que ele, portanto, só assume significação dentro do idioma? Por exemplo, eu chego para você e falo assim: o, a, eu só falo essa palavra. O O sozinho tem alguma significação nesse mundo extralinguístico? Você vai entender só se eu chegar e falar assim, ó, João, Mariana, Luiz, Pedro, O. Legal. E o que significa esse O, né? Esse O sozinho, ele não tem essa significação. Logo, então, isso tudo que a gente leu agora faz sentido, é comprovável, tá? Depois, olha o que nós vamos ter. É a menor das classes gramaticais, pois agrupa apenas 8 palavras. São essas que eu falei agora para vocês, tá? Se vocês contarem, tem 8 palavras. O, a, os, as. Uma, uns, umas. 8 palavras agrupadas. Então, é uma das classes gramaticais mais simples que a gente tem, tá? Se formos rigorosos, diremos apenas duas.
já que as outras seriam meras flexões das duas primeiras, exatamente. Para ir além do estudo básico, que difere os artigos definidos dos indefinidos, o artigo será abordado como determinante da condição substantiva. Então, grifa isso na apostila que eu acabei de falar para vocês. O artigo será abordado como determinante da condição substantiva. Palavra principal disso que eu agora falei a vocês é determinante, tá bom? E aí a gente vai para a caracterização dos artigos. Indo para a caracterização dos artigos, olha o que nós temos. Que semanticamente o artigo tem significação interna no idioma e informa o gênero do substantivo. O que é semântica mesmo? Lembra, é aquilo que traz o significado das palavras. Então, quando eu falo semanticamente, eu estou falando naquilo que é o significado que a palavra irá possuir. E aí a gente está dizendo que essa significação semântica do artigo é interna e que vai informar o gênero do substantivo. Então, nós vamos ter, por exemplo, o menino. Menino é um substantivo e eu estou informando o gênero do menino por meio do meu artigo, tá? Então, um exemplo só para ilustrar essa questão. Pode fazê-lo de forma definida, isto é, destacando um ser ou um conjunto dentre vários. Então, aí já anota essa informação, que quando eu tenho um artigo definido, eu estou destacando um ser ou um conjunto dentre vários outros que estão ao meu redor, que estão à minha volta. Ou de forma indefinida, ou seja, o que vai indicar que trata de um ser ou de um conjunto qualquer, ou de conjuntos quaisquer, tá? Eventualmente assume cargas semânticas diferentes dessas, só que isso eventualmente. Semanticamente, ele vai assumir ou esse papel definido ou esse papel indefinido. Como vimos no texto de abertura, que foram os primeiros parágrafos da página 54, o uso do artigo indefinido identifica um elemento novo, ou seja, um elemento que aparece implícita ou explicitamente. Isso pela primeira vez no texto, tá bom? Já o artigo definido é empregado quando a referência é a algo já mencionado ou cujo conhecimento anterior está explícito ou pressuposto. Então, a gente já sabe que o artigo indefinido, ele vai abrir uma informação, por isso mesmo que ele é indefinido, e aí, portanto, essa abertura de informação pode ser de maneira implícita ou explícita. Já o artigo definido, ele vai ser empregado nesse sentido de algo que já foi mencionado ou já foi conhecido ao longo do meu texto ou por parte daquele que é o enunciador e, portanto, ele vai ter essa carga semântica. Então, quando a gente fala na carga semântica, a gente precisa saber que o artigo ou ele vai trazer à tona uma informação que aquele que é o produtor do texto ou o produtor da informação já tem, ou ele vai abrir uma informação, seja de uma maneira implícita ou de uma maneira explícita. Morfologicamente, o artigo é um morfema gramatical. Então, aí você vai grifar que o artigo ele é um morfema gramatical, portanto, de significação interna, que se flexiona em gênero e número. E a gente já sabe o que é se flexionar em gênero e em número. Flexionar-se em gênero é nós sabermos se aquela palavra ela é masculina ou feminina, e flexionar-se em número é nós sabermos se ela está no singular ou no plural. E aí, o meu artigo, ele tem tanto uma flexão de gênero quanto de número. Por quê? Porque ele é um morfema gramatical e ele, portanto, tem uma significação interna. E aí, isso vai corroborar, isso vai afirmar aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, das palavras que são consideradas artigos definidos
e as palavras que são consideradas artigos indefinidos. Vocês vão ter na página 54 uma tabelinha que fala sobre essas 8 palavras que podem ser consideradas artigos, tá? E, por fim, a gente vai ter esse papel funcional ou simpático. Nesse papel funcional ou simpático, o artigo é uma palavra dependente. Grifa isso. O artigo é uma palavra dependente. Até porque, lembra que ele não é uma categoria gramatical, tá? Perdão, ele é uma categoria gramatical, ele não é uma categoria lexical. E aí, por isso mesmo, por ele não ser uma categoria lexical e ser uma categoria gramatical, esse meu artigo, ele é dependente. E aí, já que ele é dependente, ele é um determinante do substantivo. Então, veja, ele é uma categoria gramatical, ele não é uma categoria lexical, por isso mesmo que também ele é dependente, e veja, ele é um determinante do meu substantivo. O que significa ser um determinante do meu substantivo? Ele vai fazer indicações para esse meu substantivo, e a gente já viu esse aspecto que semântico, né? E aí nesse aspecto semântico, o que a gente viu? Que ele pode abrir uma informação ou trazer à tona uma informação que já foi dita. E aí, olha lá o que depois nós vamos ter. Está presente para determiná-lo ou para pôr qualquer palavra na condição de substantivo. Por ser determinante, e a gente usa, né, a abreviatura para det em determinante, está restrito à função de adjunto adnominal. E aí depois nós vamos ver em aulas do ano que vem, em aulas de sintaxe, que os artigos eles vão ter esse papel de adjuntos adnominais. Conteúdos esses que vocês já viram no ensino fundamental, mas que nós vamos retomar agora no nosso ensino médio. E aí olha o exemplo, tá? O homem encontrou a namorada. Se vocês se lembrarem das aulas de vocês do ensino fundamental, o que vai acontecer? A primeira coisa que a gente faz ao encontrar uma oração é ir ao encontro do nosso verbo. Então, quem é o nosso verbo em o homem encontrou a namorada? É encontrou. Aí eu vou fazer uma pergunta. O homem encontrou a namorada? Sim, ele encontrou a namorada. Tudo que a gente substituir pelo pronome pessoal do caso reto, que nós ainda vamos estudar, será o nosso sujeito. Então, quem é o nosso sujeito? O homem. Quem é o predicado? Encontrou a namorada. Quem encontra, encontra algo ou alguém. A namorada é o meu objeto direto. Aí o núcleo do objeto direto é namorada. O núcleo do sujeito é homem. E aí vocês repararam que é o homem e a namorada. Eu tenho determinantes aí. Por quê? Porque eu tenho artigos. E aí, sintaticamente, o que eu estou chamando de artigo, que é esse o e esse a, serão os meus adjuntos adnominais. Então, morfologicamente, a gente vai chamar de artigo, que são essas palavras determinantes. Sintaticamente, quando nós formos estudar isso a fundo, isso que eu acabei de fazer, de encontrar o sujeito e encontrar o predicado, quando você tiver lá o ou o a associado a um termo essencial ou a um termo integrante, será o teu adjunto adnominal, tá bom? E aí depois vocês vão ter mais um exemplo, falar é um fenômeno inexplicável, onde a gente vai ter exatamente uma construção em que os determinantes são o quê? O e o a. E aí, portanto, eu vou ter adjuntos adnominais nesses determinantes, tá? E aí, só para fechar esse bloco, para que depois vocês vejam de uma forma mais aprofundada a semântica dos artigos, a sintaxe dos artigos, o uso do artigo definido e o uso do artigo indefinido para que vocês consigam fazer a atividade que eu estou propondo para essa semana, nós vamos fechar essa explicação de que forma? No último exemplo, o artigo definido o determina sobre falar
uma condição substantiva. E assim ocorre sempre que há artigo desacompanhado de substantivo propriamente dito. Nem sempre o substantivo é precedido por artigo, pois é um morfema lexical que não tem de ser necessariamente determinado pelo artigo ou outro tipo de palavra determinante. E aí vamos observar um exemplo que ocorre sem artigo. Água e comida nos dão saúde. Se eu pego essa oração, água e comida nos dão saúde, percebam que eu não tenho a presença dos artigos aqui. Só que eu sei o que é água e eu sei o que é comida. Justamente pelo fato dos substantivos eles terem uma carga semântica própria, eu não tenho a necessidade de empregar o meu artigo. Eu vou empregar o meu artigo nas condições com as quais nós vimos, as condições semânticas, mas ele não é um elemento obrigatório em todas as orações. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado esse encontro. Qualquer questão, podem entrar em contato comigo, por favor, e façam a leitura e tentem estabelecer o entendimento das informações que estão nessa página 54, que foi onde eu fui realizando essa leitura, fui trazendo essas explicações. Depois a página 55, a página 56 e a página 57, que vão ser importantes para que vocês realizem a atividade de artigos definidos e artigos indefinidos que eu vou propor para essa semana, que pega um pedacinho do mês de agosto e inicia o mês de setembro. Até logo, pessoal. Tenham um excelente dia.